em Atos dos Apóstolos, capítulo 18, versículo 1 e seguintes. Atos dos Apóstolos, capítulo 18, versículo 1 e seguintes. A igreja, eu creio que a igreja não está cansada, eu creio que a igreja está preparada, sempre estará preparada para receber a palavra do Senhor. Quem abriu, diga amém. Quem abriu, diga amém. Capítulo 18, versículo 1 de Atos dos Apóstolos. Depois disto, deixando Paulo Atenas, partiu para Corinto. Lá encontrou certo judeu chamado Áquila, natural do Ponto, recentemente chegado da Itália com Priscila, sua mulher. Em vista de ter Cláudio decretado que todos os judeus se retirassem de Roma, Paulo aproximou-se deles e, posto que eram do mesmo ofício, passou a morar com eles e ali trabalhava, pois a profissão deles era fazer tendas, e todos os sábados discorria na sinagoga, persuadindo tanto judeus como gregos. Até aqui, meus queridos irmãos. Meus queridos e amados irmãos, digníssima noiva do Cordeiro, a palavra de Deus que está descrita aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 18, versículo 1, ela nos fala de várias pessoas, fala-nos do apóstolo Paulo, mas ela vai nos falar de um casal abençoado pelo próprio Deus. Ela vai nos falar de um homem chamado Áquila e vai nos falar de uma mulher chamada Priscila. Este casal de Deus, eles viviam em Roma, eles viviam em Itália, nação italiana, país, cidade de Roma. E nós vamos agora ver que naquele mesmo tempo, ali naquela cidade, ocorria um facto importante, um facto que fez com que a vida de Áquila e de Priscila viesse a mudar por completo. Mas nós devemos também ver que tinham discorrido apenas 16 anos que o Senhor Jesus, Ele tinha morrido, Ele tinha ressuscitado e Ele tinha ascendido aos céus. O nosso Mestre, o nosso Deus que veio à terra, e Ele veio à terra, meus queridos irmãos, como homem, e Ele veio à terra mesmo sendo homem, nunca deixando de ser Deus. O nosso Deus, o nosso querido e amado Jesus Cristo, que veio à terra e como homem, como criança, Ele caminhava nas ruas, como homem Ele teve dores, como homem Ele brincou enquanto criança, como homem Ele caminhou, Ele aprendeu, Ele falava com os seus pais, Ele falava com a sua mãe, com o seu pai, com certeza. Como homem Ele caminhava enquanto criança, como qualquer um de nós. Tivemos o nosso tempo caminhando como criança, crescendo como jovem, como homem. Ele falava, ele chorava, ele gritava com certeza tantas vezes, ele clamava como homem, ele se entristeceu, ele se alegrou. Mas enquanto ele tinha como homem, mas também tinha a natureza, ele tinha duas naturezas, que era a natureza humana e a
a natureza divina, não interferindo a divina enquanto Jesus como homem na terra, mas enquanto na sua natureza divina, o próprio Deus por muitas vezes se manifestava, e Ele, através do Senhor Jesus, Ele pregava nas sinagogas com 12 anos de idade. Na sua natureza divina, Ele se manifestava para os doutores da lei, para aqueles que estavam ali naquele lugar, e muitos pensavam: quem é este garoto, quem é este homem, quem é este jovem que está aqui a falar para nós, onde ele aprendeu estas letras, onde ele aprendeu a falar desta maneira? Mas enquanto Deus, Ele falava ali para os mestres, para os fariseus, para os doutores da lei, falando das riquezas de Deus, falando do céu, trazendo o céu à terra para aquele lugar, e a falar ali para aqueles homens, manifestando a grandeza de Deus sobre aquele lugar, sobre aquele sinédrio. Enquanto Deus manifestando em Jesus aqui na terra, enquanto Ele sendo homem, Ele curava, Ele repreendia as tempestades, Ele andava sobre o mar, Ele fazia grandezas em nome do Senhor, curando cegos, curando mulheres com fluxo de sangue, repreendendo demónios. Enquanto Deus, Ele fazia coisas extraordinárias. Mas nós sabemos, irmãos, conforme tantas vezes já falamos aqui neste lugar, que Deus, Ele veio à terra com um propósito, o propósito para salvar a humanidade, o propósito de redimir toda a humanidade do pecado. Então Ele tinha que ser levado para o matadouro, Ele tinha que ser levado à morte, Ele tinha que ser levado para o Gólgota. Enquanto o homem, Ele sofreu, enquanto o homem, ele foi cuspido, Ele foi açoitado, enquanto o homem, Ele estava ali na cruz, ali naquele lugar, manifestamente triste com toda a humanidade, mas sabendo que a sua natureza humana iria com certeza fazer coisas grandes, coisas poderosas. Era necessário o nosso Senhor Jesus, Ele morrer, era necessário o nosso Senhor Jesus, Ele ser levado ali ao Calvário, era necessário o nosso Senhor Jesus, depois de morto ao terceiro dia, ressuscitar. Era necessário que depois de ressuscitar, durante 40 dias, manifestamente no corpo de homem, mas já transformado, já ressuscitado. E enquanto Deus falava aos discípulos por 40 dias, e enquanto Deus na natureza humana, Ele caminhou aqui neste lugar, Ele passava portas, Ele se transportava de uma cidade para o outro, porque ali já estava a natureza de Deus, já estava ali a natureza de Deus em um corpo ressurreto. Mas todos nós sabemos, irmãos, que agora o próprio Jesus, Ele vai dizer para ficar em Jerusalém até que do alto fossem revestidos de todo o poder. E os discípulos permaneceram ali em Jerusalém por 10 dias, irmãos. A glória de Deus era manifesta, conforme aconteceu aqui pela manhã. A glória de Deus, quando os irmãos, eles começavam a orar, irmãos, quando eles começavam a interceder, com certeza eles sentiam a presença do Todo-Poderoso, com certeza eles sentiam a presença daquele que um dia se tinha doado por toda a humanidade. Mas diz a palavra de Deus que enquanto eles estavam assentados, quem sabe ouvir uma palavra de Deus, quem sabe alguém a pregar dos irmãos, ou quem sabe um irmão a louvar para aqueles que estavam ali naquele lugar a adorar ao Senhor. Diz a Bíblia que eram cerca de 120 homens e mulheres adoradores ali à espera de algo de novo. Diz a Bíblia que foi derramado sobre aquele lugar a glória do Senhor, e que as línguas repartidas foram manifestas por todos os que estavam ali naquele lugar. Foi manifesto o poder de Deus, foi manifesto a glória sobre todos aqueles que estavam ali, irmãos. E diz a Bíblia, irmãos, que depois daquele tempo,
muitos começaram a ser perseguidos, muitos começaram a pregar, muitos começaram a louvar, muitos começaram a falar do Senhor Jesus ressurreto. E quando eles começavam a falar, começaram a ser perseguidos por toda a terra. Então eles começaram a se espalhar. E então nós vamos agora ver Priscila e Áquila, que se encontravam em Roma. Encontravam-se ali naquele lugar, com certeza a pregar a palavra do Senhor, com certeza ali naquele lugar a falar do amor de Jesus, com certeza a falar da grandeza do nosso Deus que doou o seu próprio Filho. Mas diz a própria Bíblia que mesmo tendo passado 16 anos, porque a igreja primitiva era ainda jovem, com cerca de 16 anos, desde que o Senhor tinha morrido, ressuscitado, ascendido aos céus, tinham apenas passado 16 anos, ou seja, a igreja ainda muito nova na terra, a igreja primitiva. Os fariseus, os doutores ali em Roma ainda continuavam a contender com aqueles que acreditavam no Senhor Jesus, ainda continuavam a contender com aqueles que acreditavam que Jesus veio para redimir a humanidade, que veio para redimir toda a humanidade de todo o pecado. E diz a Bíblia que eles contendiam uns com os outros, irmãos, ali naquela nação, ali naquela cidade ímpia. E essa situação que aconteceu entre os judeus, uns acreditando em Jesus, outros não acreditando que tinha sido o Messias que tinha vindo à terra, que chegou aos ouvidos do imperador. E quando chega aos ouvidos do imperador, quando chega aos ouvidos daquele homem, o imperador Cláudio, diz a Bíblia que agora o imperador Cláudio, ele vai decretar, vai fazer um decreto para que todos os judeus fossem expulsos da cidade de Roma. Aqueles que contendiam contra Jesus e aqueles que amavam a Jesus. Diz a nossa Bíblia, a palavra do Senhor, que em 49 a 50 depois de Cristo, todos aqueles judeus foram expulsos daquela cidade. E então estava entre todos, quem sabe centenas ou milhares, a Bíblia não nos fala, mas eu creio que a igreja primitiva já teria grandes e largas dezenas de milhares de homens que acreditavam em Cristo Jesus. E ali naquela cidade, a Bíblia não nos afirma quantos estavam ali, mas entre aqueles judeus estavam Áquila e Priscila. E agora aquele casal vai ser expulso daquela cidade. E eles começam a percorrer a terra. E eles acabam por chegar à cidade de Corinto, cerca de 1000 quilómetros de distância de Roma. Estes homens, este casal, irmãos, são a prova de um casal unido, a prova de um casal que, mesmo passando por provas, mesmo passando por dificuldades, mesmo passando por situações menos benévolas para o seu matrimônio, para o seu casamento, eles agora se tornam verdadeiros missionários. Eles mudam de país, eles mudam de cidade. E agora nós vamos ver que Deus, que mesmo que haja mudanças, mesmo que haja mudanças de país, mesmo que haja mudanças de cidade, que essas mudanças, muitas das vezes elas transportam o ser humano, o casal, para que nós venhamos, meus irmãos, a sair da zona de conforto. Muitas das vezes situações acontecem com famílias, situações acontecem com o casal, homens e mulheres, com jovens, com família em um todo, para que nós venhamos
a sair da nossa zona de conforto. Com certeza Áquila e Priscila, eles estavam ali naquela cidade, com certeza estavam bem estruturados, tinham casa, tinham amigos, um reduto de amigos, com certeza, conforme a Bíblia nos fala, eles tinham ou faziam culto em casa. Mas a Bíblia vai nos dizer que agora eles são expulsos daquele lugar, eles são expulsos por ordem, por decreto de um imperador que não queria ouvir falar de Cristo. Então nós vamos agora ver que muitas das vezes, saindo da nossa zona de conforto, serve como aprendizado e oportunidade de crescimento. Nós vamos agora ver um casal que é expulso e ele vai aproveitar essa oportunidade para serem missionários sobre a face da terra. Ele vai agora aproveitar essa oportunidade para aprender com a dificuldade que passaram lá atrás e para que também eles pudessem crescer enquanto casal. Nós agora vamos ver, irmãos, que este casal, mesmo falando por 4 a 5 vezes na Bíblia, e aqui falado em 4 a 5 versículos no capítulo 18 de Atos dos Apóstolos, nós vamos ver que Deus, Ele tem um propósito com este casal. Deus, Ele tem propósito não só com Priscila e com Áquila. Deus tem propósito com obreiros, com casais que estão aqui dentro, irmãos. Deus tem propósito contigo. Talvez tu saísses da tua nação, talvez um dia tu saísses há 10, 15, 20 anos, não sabias qual era o propósito de Deus, mas saiba de uma coisa: tu és um missionário da terra, tu és um missionário, a tua mulher é uma missionária, vocês são homens e mulheres que vão aproveitar o crescimento, que vão aproveitar o aprendizado daquilo que passaram lá atrás, quem sabe no mundo, ou quem sabe lá quando vocês estavam lá na vossa terra, no vosso país, no vosso reduto familiar, mas agora vocês estão com certeza a aprender e a crescer. Agora sabemos que aprendemos e dependemos de Deus, irmãos. Áquila e Priscila, eles aprenderam não a depender só de si, mas aprenderam exclusivamente a depender do Senhor. Você depende do Senhor? Você está na direção de Deus? Você sabe o que Deus quer fazer com a tua vida? Você imagina onde Deus te quer levar? Você sabe, ou sequer pensa ou imagina o que Deus quer fazer contigo e com a tua família? Muitas das vezes, irmão, Deus não nos leva mais longe. Deus não nos coloca no sítio que nós desejamos, porque os casais se encontram divididos, porque o homem ruma para um lado, a mulher quer rumar para o outro, porque a mulher ruma para a igreja e o homem quer rumar para o outro. Mas saiba de uma coisa: hoje é noite, apesar de ser um domingo, apesar de ser um culto de celebração da família, é culto de aprendizado. O casal tem que andar unido, o casal tem que ter o mesmo objetivo, o casal tem que andar junto, o casal tem que, quando vir para a igreja, tem que vir junto. Ninguém ficar para trás, ninguém, irmãos, pode ficar para trás, nem homem nem mulher. Se o homem porventura ainda não conhece a Jesus e ficou para trás, começa a pregar na sua casa, começa a falar do amor de Deus, começa a falar de Jesus, começa a falar do Senhor Espírito Santo, começa a falar com esse homem, começa a falar com essa mulher, e você vai ver que o Espírito Santo vai trazê-lo para esta casa. Não és tu que vai trazer, é o Senhor Espírito Santo que vai encaminhá-lo para o altar, é o Senhor Espírito Santo que vai encaminhá-lo para esta casa de oração. O Espírito Santo. Áquila e Priscila sabiam agora
que para onde eles fossem, o reino de Deus, através da sua palavra santa, teria que ser implantado. Eles sabiam que quando saíram ali daquele lugar, algo eles tinham com eles importante: o Senhor Espírito Santo. Eles sabiam que o Senhor Espírito Santo estava na vida deles. Foi promessa do Senhor Jesus. E que a palavra estava plantada no seu coração, na tábua do seu coração. E eles sabiam, irmãos, que onde quer que eles chegassem, a palavra iria transformar nações. A palavra iria transformar cidades. A palavra iria transformar multidões. A palavra ela iria transformar lares. A palavra ela iria transformar casais. A palavra ela iria transformar e edificar casamentos. A palavra ela iria edificar jovens que estavam na casa dos seus pais. A palavra ela é transformadora. A palavra ela liberta. A palavra ela iria ser pregada naquela cidade através de Áquila, através de Priscila. Multidões iriam ser mudadas, multidões iriam ser impactadas, multidões iriam conhecer o reino do Senhor. Multidões, irmão. Oh Espírito Santo. Agora, aquele casal abençoado de Deus, nossos irmãos, chegam à cidade de Corinto. Mas quando eles chegam ali à cidade de Corinto, minha querida irmã Jamil, eles não chegam ali divididos, eles chegam ali unidos. Quando eles chegam ali àquele lugar, entram dentro da cidade, sem nada, porque os romanos não iriam permitir que eles levassem fosse o que fosse. Eles entraram com certeza ali dentro daquela cidade de mãos dadas, unidos. Imaginem uma cidade idólatra, uma cidade onde a prostituição era superabundava. Eram centenas, dezenas de templos a outros deuses. E eles entram ali como um casal da parte do Senhor, unidos. Saiba de uma coisa: onde quer que você entrar unido com o seu esposo, onde quer que você entrar unida com a sua esposa, Deus, Ele vai fazer a sua parte. Basta somente você entrar na cidade, basta somente você entrar no lugar onde você quer que Deus entre e que Deus encaminhe. Quando você entrar unido, você vai transformar, você vai libertar multidões, seres humanos que estão naquele lugar, mesmo que nunca tenham ouvido falar de Jesus, mesmo que não tenham ouvido falar do nosso Mestre, do nosso Deus, eles vão ter que saber quem é Deus, quem é Deus. Eram modelos de relacionamento, conhecedores da palavra, do Evangelho de Cristo, estavam lado a lado, compartilhavam os maus momentos e os bons momentos. Casal, irmãos, é para compartilhar o que é bom e o que é mau. Casal abençoado de Deus é quando você está a passar por uma prova. Muitas das vezes, meu querido diácono Gabriel, muitos homens também fraquejam, muitos homens vão abaixo, mas quando nós temos uma mulher que nos ajuda, uma adjuntora, ela diz assim: ainda não é tempo, homem, de parar, é tempo de avançar. Meu querido esposo, tu não vais parar agora neste momento, estás no meio da caminhada, a meta está ali à frente, caminha mais um passo, porque
porque eu te vou abençoar, eu te vou ajudar. Era assim com Áquila, era assim com Priscila. Quando um com certeza ficava cansado, o outro agarrava na mão e dizia: levanta-te, levanta-te, que nós temos que fazer a obra de Deus. E a mulher a mesma coisa, irmãos. Quando a mulher está fraca, o homem levanta a mulher e diz: vamos para a casa de Deus, vamos servir a Deus, vamos fazer a sua vontade. Já houve dias, irmãos, que a minha mulher não estava muito bem disposta, às vezes com alguma enfermidade momentânea, mas eu agarrava na sua mão e dizia: vamos para a casa de Deus, o Senhor vai te curar. Quando você tem intimidade com o Senhor, e quando você ama o Senhor, até a sua esposa conhece você. Quando você tem intimidade com o Senhor, o seu esposo conhece você. Quando você pede algo em nome do Senhor, é como se você tivesse a dar uma ordem e a levar para a casa de Deus. Faça, irmãos, a vontade do Senhor. Muitos provavelmente não gostarão da palavra que está a ser ouvida aqui, porque a partir de hoje você vai ter que fazer uma aliança com o seu esposo. Olha, quando eu estiver fraco, tu me ajudas. Olha, quando eu estiver fraca, tu me ajudas. Olha, quando eu não quiser ir para o culto por alguma razão, tu me ajudas para ir para o culto. Olha, eu às vezes estou cansado, eu venho do trabalho fartinho de trabalhar, o patrão colocou algo sobre mim como um jugo, mas a mulher adjuntora daquele homem vai dizer: meu esposo, vamos para a casa de Deus, vamos fazer a obra de Deus, vamos fazer a vontade do Senhor, vamos adorar a Deus, vamos fazer a sua vontade, a sua soberana vontade, e vamos adorar juntos na casa de Deus. Aquele casal, irmãos, podia se perguntar, quando chegou à cidade de Corinto e olhou para tamanha idolatria, e começaram a perguntar um para o outro: o que estamos aqui a fazer neste lugar? Quantas vezes você chega a um determinado lugar lá fora e você vai ver que ao seu derredor poucos ou quase ninguém conhece a Jesus, e você pergunta para o seu esposo ou para a sua esposa, porque não se identifica com as pessoas que estão ali, que não conhecem a Jesus, e você pergunta: o que estamos a fazer aqui neste lugar? Sabe o que você está a fazer ali naquele lugar? Você está a transformar, você está a fazer algo diferente, porque quando você chega a um determinado lugar, a sua palavra, ela não é sua. Deus usa a sua boca, Deus usa a sua língua, Deus usa a sua mente, para que quando você falar, quando você começar a dizer algo para a multidão, ou algo para os casais, ou algo para os amigos que se encontram ali naquele lugar, a sua palavra, ela vai ser uma palavra edificante, a sua palavra, ela vai ser uma palavra transformadora. A tua palavra que sai da tua boca é como se fosse águas vivas na tua boca, águas vivas, palavra de Deus, palavra transformadora. Você faz a diferença nesta terra. Casais de Deus são um diferencial na terra, irmãos. Disse há pouco que existem situações em que às vezes por questões de trabalho, por questões de algum tipo de enfermidade ou uma ou outra responsabilidade, o casal possa não estar junto momentaneamente em um determinado dia em um culto para adorar ao Senhor, mas na sua grande maioria nós temos que fazer a vontade do Senhor. Não desista, não desista. Eu sei que existem mulheres aqui
que existem homens que constantemente estão a falar com o seu cônjuge, mas não desista, porque um momento qualquer o Senhor Jesus vai entrar na sua mente, o Senhor Espírito Santo vai entrar no coração, na mente e na alma daquele ao qual você está a clamar, aquele ao qual você se está a ajoelhar, aquele ao qual você vai procurar na madrugada e vai dizer: Senhor, leva o meu esposo para a igreja, Senhor, leva a minha esposa para a igreja, Senhor, faz algo diferente na minha vida. Eu não quero andar sozinha, eu não quero andar sozinho, eu quero andar com o meu marido, eu quero andar com a minha esposa ao meu lado. Saiba que a qualquer momento o Senhor Espírito Santo vai visitar o teu lar e vai transformar esse lar. Jesus, a palavra do Senhor Jesus, ela tem poder, irmão. Priscila e Áquila eram pessoas hospitaleiras. Eles chegaram ali naquele lugar, e quando chegaram naquela cidade de Corinto, eles se estabeleceram ali com a sua habitação. A Bíblia não nos fala pormenores, seria muito interessante, mas se a Bíblia fosse pormenorizar todas as histórias, é como a palavra nos fala, que tudo o que Jesus fez, o Senhor Jesus fez, não caberia os livros nesta terra. Agora imaginem os pequenos pormenores, se todos fossem colocados, os volumes que teriam que ser produzidos, os livros que teriam que ser produzidos para especificar as histórias, os pensamentos de tudo aquilo que o Senhor Jesus quer entregar aos nossos corações. É por isso que o Senhor Jesus me usa a mim e usa os pregadores e pregadoras que estão aqui nesta noite, ou quem sabe estão a ouvir nas suas casas através das redes sociais, para que quando o Senhor Espírito Santo colocar na tua mente, tu possas ser instruído pelo próprio Espírito Santo, ter o discernimento para falar aquilo que não cabe em milhões ou dezenas de milhões de livros que teriam que ser produzidos. Agora, irmãos, vamos ver que este casal abençoado por Deus, eles eram hospitaleiros. Vai chegar à cidade de Corinto um homem de Deus, um homem falado tantas vezes na Bíblia, um homem que conhecia Jesus, um homem que pregava como ninguém, um homem que quando ele operava, quando ele falava, quando ele verbalizava, quando ele falava a palavra de Deus, multidões se aceitavam a Jesus, multidões eram curadas, porque a cura, da maior parte das vezes que os profetas ou aqueles homens de Deus eram usados, a maior parte das curas não era física, irmãos. A maior parte das curas que o Senhor Jesus produzia através dos pregadores e que ainda continua a produzir, essas curas são espirituais. Você às vezes olha e só gosta de ver alguém se levantar de uma maca, ou alguém se levantar de uma cadeira de rodas, mas pense comigo, irmãos, você quando está a resgatar uma alma, você está a evitar que ela salte de uma varanda, você está a evitar que ela se coloque na linha do comboio para se suicidar, você está a curar a alma, você está a curar os filhos de Deus através da sua palavra. Multidões de curas são todos os dias produzidas através do Senhor Espírito Santo, quando Ele usa homens e mulheres de Deus, através do louvor, ou através da palavra de pregação, ou quem sabe de ensino, como tanto o Senhor Jesus gostava de ensinar. Meus queridos, agora nós vimos que aqueles homens vão receber em sua casa o próprio Paulo. Pensem na honra, irmãos. Um homem que
Um casal que saiu de Roma. Um casal que foi expulso de Roma. Um casal que agora chega ali a Corinto, vendo que a cidade ela era completamente diferente daquilo que com certeza eles pensavam ou sequer imaginariam. E agora têm a honra, quando estão estabelecidos, receber em sua casa Paulo. Paulo que tinha Jesus na sua vida. E não só Paulo, irmãos, na sua própria casa, a igreja estava toda reunida. Onde Paulo e Priscila eles estavam, eles recebiam a igreja de Cristo. Sabem porque eles recebiam a igreja de Cristo? Porque quando eles estavam a receber a igreja de Cristo, eles estavam a receber o próprio Cristo. Quando você recebe um irmão na sua casa com amor, quando você recebe alguém que nunca sequer imaginou em que ele pisasse ou ela os pés na sua casa, você está a ser um embaixador ou uma embaixadora de Cristo. Você está a receber o próprio Cristo ali naquele lugar. O irmão fulano tal, ou a irmã tal, eu não quero na minha casa. Muda o seu pensamento. A tua casa foi Deus que te deu. A tua casa foi o Senhor que te entregou. A tua casa foi o Senhor que permitiu que tu tivesses. Então passa a receber com amor, passa a receber com zelo, passa a receber com dedicação. Saiba de uma coisa, quando isso acontecer, muitas situações vão acontecer benéficas para ti. Muitas situações vão ser mudadas na tua casa, na tua história, no teu casamento. Priscila e Áquila não pararam de fazer a obra. Na dificuldade, não recuaram. Pelo contrário, se levantaram com mais força para fazer a obra do Senhor. Quando você tiver dificuldade, seja ela qual for, meu querido irmão e irmã, nunca desista. Se levante, bata o pé no chão e diga: a partir de hoje eu vou me levantar com mais autoridade, eu vou me levantar com mais força. A partir de hoje eu vou fazer a obra com zelo. A partir de hoje eu vou me dedicar mais à obra do Senhor. A partir de hoje eu vou fazer aquilo que o Senhor me instituiu para que eu viesse a fazer. A partir de hoje Deus estará sempre na minha direção. Deus estará sempre no comando da minha existência. Eu agradecia que a igreja se colocasse de pé em nome de Jesus. Em Hebreus capítulo 13, versículo 2, diz-nos a palavra do Senhor: não se esqueçam da hospitalidade, foi praticando-a que, sem saber, alguns acolheram anjos. Nós nos lembramos muitas vezes, Jesus por muitas vezes foi convidado para ir à casa de algumas pessoas que se encontram descritas na Bíblia, mas muitos não o receberam com a dignidade que ele merecia, porque ele era Deus. E quem convidava muitas das vezes convidava só para ouvir, para zombar do próprio Jesus. Mas houve muitos que receberam o Senhor Jesus com zelo. Houve muitos irmãos que receberam o Senhor Jesus com muito amor. Vocês lembram-se daquela mulher que derrama o melhor nardo e que limpa com os seus cabelos os pés do nosso mestre? Você lembra-se do próprio Jesus dizer: Zaqueu, desce dessa árvore, porque ainda hoje cearei contigo. Você lembra-se de Jesus quando era bem recebido? Receba, irmãos, com amor, receba com zelo. Faça como este casal abençoado por Deus, Priscila e Áquila, também souberam fazer. Meus queridos, também nós sabemos que a dedicação e fidelidade para com a obra era grande, era poderosa.
Também nós sabemos, meus queridos irmãos, que cada palavra que sai da nossa boca são sementes, e a oração é o solo fértil que a faz florescer. Estou a correr aqui um pouco contra o tempo. A palavra de Deus que sai da sua boca, é como sementes. Mas a oração que você tem para com Deus, como Priscila e Áquila, eles tinham a entrega, o seu amor, a sua comunhão com o Senhor Jesus. Quando eles, com certeza, na sua casa se baixavam para orar, para buscar ao Senhor, com certeza essa oração era o solo fértil para que as multidões elas viessem a florescer na presença do Senhor. Nós sabemos, irmãos, que Priscila e Áquila, eles foram um casal abençoado por Deus, e eles fizeram tudo segundo a orientação de Deus. Tudo o que eles fizeram foi segundo a orientação de Deus. Eles chegaram àquela cidade para transformar. Eles receberam homens e mulheres de Deus, incluindo o nosso querido irmão Paulo. Eles começaram a pregar o Evangelho para homens muito conhecidos na Bíblia. Eles pregaram com tanto eufemismo, com tanto amor para aqueles homens, que eles foram transformados pelo Senhor Espírito Santo. Aquele casal abençoado por Deus foi mencionado por diversas vezes na Bíblia, mas não foram mencionados de uma forma qualquer. Eles foram mencionados na Bíblia porque eles foram um exemplo de casal. E aquilo que eu vos peço nesta noite é que você, homem e mulher de Deus, possa ser um exemplo diante de Deus. Onde quer que você for, por onde quer que você andar, onde você colocar os seus pés, seja um exemplo do que o Senhor quer fazer na tua vida. Porque se você deixar o Senhor Espírito Santo vos usar como casal, enquanto casal, multidões serão transformadas, multidões serão impactadas e multidões conhecerão o nosso Senhor Jesus. Aleluia, Deus.